Me pararam na estrada como se eu fosse um criminoso. Eu só queria trabalhar e voltar para casa, mas me vi cercado por viaturas, mãos para o alto dentro da minha própria cabine. O mundo filmava. Meu coração só pensava no meu filho e no que perderia se tudo acabasse ali. Naquele dia, entendi que pararam o caminhoneiro errado e que eu precisava resistir para não perder tudo. Pararam o caminhoneiro errado. Minutos depois, 15 soldados em viaturas chegaram com um capitão, e o caminhoneiro solteiro quase não saiu com vida da serra. Capítulo 1. A estrada que não perdoa, mas às vezes abraça. Tem noite que a BR não é só asfalto, é companhia, é conversa sem palavras. É o único lugar do mundo onde eu não preciso explicar por que estou sozinho. Eu me chamo Rogério Santana. 55 anos, cabelo mais sal do que pimenta, mão calejada de tanto segurar volante, costas que doem quando o tempo fecha. Caminhoneiro há 28 anos, solteiro há 6. E pai, isso sim, pai desde sempre, de um filho que o mundo insiste em chamar de especial, como se a palavra bonita tornasse menos pesado o que a gente carrega. Naquela madrugada de terça-feira, março de 2010, eu estava descendo a BR-381 entre Extrema e Camanducaia, com a minha Scania velha roncando debaixo de mim, como um bicho acostumado ao trabalho. Quase 30 anos de estrada aquele caminhão, assim como eu. A cabine cheirava a diesel, a café de garrafa térmica e a algo que eu não consigo nomear direito. Talvez fosse o cheiro do tempo passado, que gruda no banco de couro gasto e não sai mais. No painel, do lado esquerdo do retrovisor interno, havia uma foto. Pequena, amarelada pelas bordas, presa com fita adesiva, que eu trocava toda vez que descascava. Meu pai. Chapéu de couro, sorriso torto, olho apertado contra o sol. Motorista de caminhão igual a mim, morreu na estrada igual ao que eu sempre temi que acontecesse comigo. A diferença é que ele morreu dormindo atrás do volante, em paz, sem dor. Pelo menos foi o que me disseram. Eu ainda estou aqui, acordado demais, sentindo coisas demais. Ao lado da foto do pai, uma fotografia menor ainda. Essa eu não toco, só olho. Minha ex-esposa, Neuza. Não coloco para me machucar. Coloco para não esquecer que já fui feliz, porque tem dia que eu esqueço. A carga era de eletrodomésticos, geladeiras, fogões, micro-ondas, tudo embalado e amarrado no baú com cinta de polipropileno. Destino, Pouso Alegre, prazo, manhã cedo, documentos em dia, tacógrafo regulado. Rogério Santana nunca deu motivo para ninguém me parar, nunca. A serra estava fria, esse frio seco de madrugada que entra pelo pescoço da camisa, mesmo com as janelas fechadas. A neblina estava baixa, grudada no asfalto como fumaça preguiçosa, e eu precisava manter a atenção dobrada em cada curva. A Scania é pesada com carga cheia, freio motor cantando, marcha reduzida, olho no espelho e olho na pista. Esse é o ritual. Sempre foi. Eu estava pensando no meu filho quando o sinal fechou. Gabriel, 22 anos. Síndrome de Down com complicações cardíacas, 2 procedimentos cirúrgicos na infância, humor que oscila entre a risada mais gostosa do mundo e um choro que rasga o coração de qualquer pai. Ele mora comigo. Sempre morou. Quando Neuza foi embora, ele ficou. Não que ela não amasse o filho. Amava, ainda ama. É complicado como só vida real consegue ser. Mas Gabriel escolheu ficar comigo. Ou talvez eu tenha precisado tanto que ele sentiu. Naquele mês, as contas tinham chegado pesadas. A diálise do vizinho que me pedia carona, o mercado, a farmácia do Gabriel, a prestação do caminhão. Se eu não rodasse, ele não comia. Simples assim. Por isso eu estava ali, madrugada fechada, descendo serra com neblina, pensando nas fraldas e no rosto dormindo que eu havia deixado aos cuidados da dona Zélia, minha vizinha aposentada, a santa que às vezes cuida do menino quando preciso viajar. O posto apareceu à direita, iluminado com aquela luz branca de neon que faz tudo parecer mais cru.
Parei no acostamento e acionei o pisca-alerta. Ajeitei o boné, tirei os óculos, passei a manga da camisa no vidro. Olhei para a foto do pai e pensei, sem querer pensar, hoje parece um dia estranho. Foi quando vi as luzes azuis no retrovisor, azul e vermelho, piscando. A sirene deu um uivo curto, daquele que não é susto, é ordem. Respirei fundo, enchi o pulmão devagar. Soltar o ar antes de agir sempre foi o conselho do meu pai. Respira antes de falar, filho. Caminhoneiro que reage antes de pensar não chega longe. Encoste à direita, verifique os documentos, responda com calma. Eu sabia o ritual. Fiz tudo certo. Desci da Scania com a CNH na mão, a habilitação de carga, o CRLV, tudo junto. A tenente que se aproximou era jovem, talvez 30 anos, postura de quem aprendeu a ser firme e confundiu firmeza com rispidez. O cabo ao lado dela tinha um sorriso que eu não gostei desde o primeiro segundo. Aquele sorriso de quem quer encontrar problema mesmo quando não há nenhum. Boa madrugada, eu disse, estendendo os documentos. Ela não respondeu ao cumprimento. Pegou os papéis com 2 dedos como se pudessem estar sujos. Começa assim. Às vezes não é nada. Às vezes é o começo de uma noite que você vai carregar pelo resto da vida. Eu ainda não sabia qual desses seria. Só sabia que a foto do meu pai estava lá no painel, os olhos apertados contra o sol, e que a frase que ele repetia desde que eu era menino começou a ecoar na minha cabeça antes mesmo que eu entendesse por quê. Na serra, nunca lute sozinho. Capítulo 2. Quando a humilhação tem farda. Tem uma diferença entre ser parado e ser escolhido. Ser parado é rotina. Todo caminhoneiro sabe disso. Documentação, peso, procedimento. Faz parte. A gente para, apresenta tudo em ordem, responde o que precisa responder e segue viagem. Sem drama, sem ressentimento. Mas ser escolhido, escolhido como alvo, como suspeito sem motivo, como homem que precisa ser diminuído antes mesmo de abrir a boca, isso é outra coisa. Isso deixa marca. A tenente foi devagar nos documentos. Devagar demais. Folheava, virava, olhava para mim por cima do papel com aquele olhar que avalia e já condenou antes de julgar. O cabo ficou circulando o caminhão. Dava batidinhas na lateral do baú, como se o barulho revelasse alguma coisa. Não revelava nada. Era só provocação. O senhor sabe por que foi parado? Ela perguntou finalmente. Não, senhora, respondi com respeito mais firme. Minha documentação está toda em dia, carga declarada, tacógrafo regulado. Viajo essa rota há anos. Há anos não quer dizer coisa nenhuma. Engoli em seco. Mantive o tom. Com respeito, o que foi encontrado de irregular? Ela não respondeu direto. Olhou para o cabo. Ele deu um sorriso de canto de boca. E então começou de verdade o que eu chamo de abordagem de pressão. Aquela que não tem base, mas tem arrogância suficiente para se sustentar por um tempo. Mandaram revistar minha cabine. Eu deixei. Não tenho nada a esconder. O cabo subiu, remexeu na gaveta do painel, jogou minha garrafa térmica no banco, abriu o porta-luvas e jogou os papéis de qualquer jeito. Eu vi tudo de fora, com a mão na lateral do caminhão, respirando. Quando ele desceu, sacudiu a cabeça para a tenente. Nada. Eu esperava que fosse acabar aí. Engano meu. O senhor vai precisar nos acompanhar para uma avaliação, ela disse. Eu pisei. Avaliação de quê? Condições de dirigibilidade. Suspeita de fadiga extrema. Olhei para ela, olhei para o cabo, olhei para o caminhão atrás de mim, que estava parado e quieto como eu. Com base em qual lei, senhora? Porque fadiga extrema tem protocolo específico. Há algum instrumento de avaliação? Algum documento que eu possa assinar registrando essa abordagem? Silêncio. O tipo de silêncio que responde mais do que qualquer palavra. Não havia base legal. Não havia instrumento. Havia um homem de 55 anos na beira de uma estrada de madrugada, sozinho, com neblina fechando atrás, sendo pressionado porque alguém havia decidido que eu era fraco o suficiente para ceder sem questionar. Pessoas tinham parado no posto.
motoristas de carros, um casal de caminhoneiros de outra empresa, um frentista que ficou na beira da bomba observando. Alguém levantou o celular, depois outro. A luz das telas pontilhou o escuro como vagalumes sem graça. Eu senti o mundo me observando, e algo que eu segurava faz anos começou a escorregar. Não foi raiva. Raiva eu sei controlar. Foi a dor. Essa sim, a dor não avisa a hora. Olha, eu disse, e minha voz saiu menor do que eu queria. Eu preciso ir. Tenho carga com prazo. Tenho filho em casa que depende de mim. Meu filho tem 22 anos, síndrome de Down, problema no coração, e eu sou tudo que ele tem no mundo. Se eu não chegar, se eu não receber, se eu não voltar, ele não come. Não é exagero. É a realidade de um homem que trabalha honesto e não merece isso. Minha voz embargou na última palavra. Não planejei. Nunca planejo quando vem. O cabo olhou para o lado. A tenente franziu o senho, mas não era com simpatia. Era com desconforto. O tipo de desconforto de quem não esperava encontrar um ser humano do outro lado da abordagem. O senhor precisa se acalmar, ela disse. Tem duas palavras que não se deve dizer para um pai exausto que está no limite. Eu não gritei. Nunca gritei na minha vida, mas ajoelhei. Não sei dizer como aconteceu. Os joelhos tocaram o asfalto quente da madrugada e eu segurei o rosto com as mãos por um segundo que pareceu durar 1 hora. E então falei tudo. Falei das noites em claro, do cheiro de hospital que gruda nas roupas da gente e não sai na máquina, dos momentos em que o Gabriel pediu para morrer, não com maldade, sem entender o que estava pedindo, só querendo que a dor passasse, e de como eu ficava ali, de frente, segurando o filho adulto no colo como segurava quando ele era menino, repetindo baixinho que ia passar, que a vida tinha dias bons também. Falei que cada viagem que eu fazia era uma conta que eu pagava, uma fralda, um remédio, um médico, que eu não rodava por prazer, rodava porque parar era sentença. O posto ficou quieto de um jeito que posto não fica. O casal de caminhoneiros tinha parado de conversar. O frentista não mexia mais. Até os celulares abaixaram pelo menos por um instante, como se a humanidade ainda soubesse reconhecer o momento em que alguém está de verdade quebrando. A tenente deu um passo para trás. O cabo insistiu, falou baixo para ela. Vamos levar. Ela hesitou. E eu, com a voz rouca, com o joelho no asfalto e o orgulho todo espalhado no chão ao redor, falei a frase que saiu de um lugar que eu não visito porque dói demais. Vocês não sabem o que é segurar um filho pedindo para morrer. Segurar de verdade, com os 2 braços. Depois me digam quem está fora de controle aqui. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Foi um silêncio que pediu licença antes de cair. Então veio o som que eu não esperava. Uma buzina longa, grave, de carreta. Veio da entrada do posto, depois outra, depois mais uma. Caminhões que eu não tinha visto chegarem foram acendendo os faróis, um por um, como velas numa procissão. Motoristas descendo das cabines com calma, sem correrias, sem gritos, apenas descendo, ficando de pé, olhando. Quem mexe com um, mexe com todos. Nunca entendi essa frase de verdade até aquela noite. Mas antes que eu conseguisse me levantar, antes que o cabo conseguisse decidir o que fazer com tanta gente, e tanta buzina e tanto olho apontado para ele, o som de múltiplas sirenes chegou pela estrada acima. Muitas viaturas, muitas. Eu olhei para a tenente. Ela olhou para o cabo. O cabo perdeu o sorriso torto pela primeira vez naquela noite. E eu ainda estava de joelho no asfalto quando as luzes azuis e vermelhas tomaram o posto de um jeito que parecia que a noite inteira tinha mudado de cor. Capítulo 3. 15 soldados e um capitão. Eu contei as viaturas depois, quando já estava com a cabeça mais fria. Eram 6. Mas vieram em comboio cerrado, sirenes abertas, e o som delas ricocheteando na serra fazia parecer o dobro. As luzes azuis e vermelhas encheram o posto de uma luz pulsante que transformou tudo. Os rostos, os caminhões, a neblina baixa, numa coisa que parecia cinema.
mas doía como vida real. Me levantei do asfalto devagar. Os joelhos protestaram. A calça tinha uma mancha escura de graxa e poeira que eu só ia notar mais tarde. Fiquei de pé com a mão na lateral da Scania para não cambalear, porque as pernas ainda não tinham decidido se iam me sustentar direito. Os motoristas ao redor ficaram onde estavam. Ninguém avançou, ninguém recuou. Ficaram parados como árvores num vento que ainda não chegou, esperando ver de que lado ia soprar. A primeira viatura parou a uns 10 metros de mim, depois a segunda, fechando o ângulo. As outras foram posicionando ao redor do posto com uma organização que deixou claro que não era improviso. Alguém havia coordenado aquilo pelo rádio enquanto vinham. 15 soldados. Eu contei esses também depois. 15 homens fardados que desceram com postura, sem pressa, sem aquela arrogância de quem quer mostrar força. Havia algo diferente no modo deles. Profissional, contido, como quem vem resolver, não complicar. E então desceu o capitão, mais velho que a tenente. Talvez 40 e tantos anos, cabelo curto começando a embranquecer nas têmporas, andar de quem aprendeu que a autoridade não precisa de volume. Ele varreu o posto com os olhos uma vez, só uma, e eu tive a impressão de que em 5 segundos ele já sabia tudo o que precisava saber sobre o que tinha acontecido ali. Caminhou em direção à tenente. Falaram baixo, mas eu estava perto o suficiente para perceber que não era uma conversa agradável. Ela ficou rígida, respondeu com monossílabos. O cabo recuou 2 passos sem que ninguém pedisse. Então o capitão se voltou para mim. Olhou de cima a baixo, não com julgamento, com avaliação. Viu o joelho sujo, os olhos vermelhos, a mão ainda apoiada na lataria do caminhão. Viu um homem que havia passado da conta naquela madrugada. "O senhor é Rogério Santana?" perguntou, voz grave, pausada. "Sou", respondi. "Pode me mostrar sua documentação?" Estendi tudo pela segunda vez naquela noite. Ele folheou com cuidado e devolveu sem demora. "Está tudo em ordem", disse ele, e não foi para mim. Foi para a tenente que estava ao lado, uma afirmação que era ao mesmo tempo uma conclusão e uma repreensão. Ela não respondeu. O capitão deu um passo na minha direção e baixou a voz para que só eu ouvisse. "O senhor está bem para seguir viagem?" Engoli em seco. Tinha 2 respostas possíveis. A de homem orgulhoso que diz que sim, que está ótimo, que não precisa de nada, e a verdadeira. "Estou abalado", respondi em voz baixa. "Mas vou conseguir", ele acenou com a cabeça devagar. "Antes de ir, o senhor quer registrar alguma coisa formalmente?" Olhei para a tenente. Olhei para o cabo que agora estudava a ponteira da própria bota com interesse inexplicável. Olhei para os motoristas ao redor, que continuavam parados, esperando. "Não", disse finalmente. "Quero só trabalhar." O capitão acenou de novo. Então fez algo que eu não esperava. Estendeu a mão. Apertei, firme. "Boa viagem, seu Rogério." Foi só isso. Não foi discurso, não foi cerimônia. Mas naquele aperto de mão havia algo que eu precisava muito naquela madrugada. O reconhecimento de que eu era um homem de bem, que havia sido tratado de forma errada e que alguém com autoridade suficiente havia visto isso e nomeado sem precisar gritar. Às vezes é o bastante. Os motoristas foram se dispersando aos poucos. Buzinas curtas de despedida, enquanto as carretas saíam do posto uma por uma. 2 deles vieram até mim antes de sair. Não disseram muito. Um bateu no meu ombro 2 vezes. O outro, um homem alto, nordestino pelo sotaque, bigode entrado, disse apenas: "A gente tá junto, irmão." Sempre esteve. Não consegui responder. Só acenei. Subi na Scania. Sentei no banco que conhece o formato do meu corpo de tanto que eu passo nele. Coloquei as mãos no volante e fiquei parado por 1 minuto, 2, olhando para o para-brisa sem ver nada. A foto do meu pai estava lá, olhos apertados, sorriso torto. Falei com ele em voz baixa, como faço às vezes, quando a noite aperta demais. "Pai, me dá força." Não esperei resposta. Nunca espero.
Mas existe um conforto estranho em falar para quem não pode mais ouvir com os ouvidos, como se as palavras encontrassem outro caminho. Liguei o motor. A Scania roncou, fiel como sempre. Saí do posto na primeira marcha, devagar, e quando entrei na pista de novo, senti o asfalto embaixo das rodas como coisa viva. A estrada de volta à serra estava quieta. A neblina tinha adensado. Os faróis abriam um corredor de luz branca no cinza espesso da madrugada, e eu entrei nesse corredor com o coração ainda pesado, mas com a Scania em ordem, e o prazo ainda viável se eu não parasse mais. Pensei no Gabriel dormindo. Pensei na dona Zélia, que ia aparecer cedo para tomar conta. Pensei na entrega em Pouso Alegre e no dinheiro que ia cobrir a farmácia do mês. Pensei que tinha passado pelo pior da noite. Engano meu. De novo, a serra ainda tinha uma conta para cobrar. Foram talvez 40 minutos de viagem, a Scania pesada subindo e depois começando a descer a parte mais íngreme da serra, quando percebi que algo estava errado. Não foi barulho, foi ausência de barulho. O pedal de freio foi fundo demais, sem dar a resistência que devia. 1 milissegundo de susto que qualquer caminhoneiro conhece e que gela por dentro sem aviso. Pisei de novo. O pedal respondeu, mas com aquela moleza que não é mecânica, é presságio. Então o cheiro subiu. Lona quente, aquele odor de fricção, de material que está trabalhando além do limite, inconfundível para quem tem anos de estrada no corpo. O volante começou a tremer, e à minha frente, a descida, longa, íngreme, curvas fechadas em ângulos que pedem respeito, até com freio bom. Se abria na neblina como uma boca escura. Apertei o volante com as duas mãos. Senti o peso da carga empurrando o caminhão para baixo, como se a gravidade tivesse dobrado de tamanho. E pela segunda vez naquela noite, pensei no meu filho. Capítulo 4. A descida. Existe um tipo de medo que não grita. Ele não acelera o coração de uma vez. Ele vai chegando devagar, como a neblina que já estava tomando a pista à minha frente. Silencioso, frio, cobrindo tudo antes que você perceba que não enxerga mais. Foi assim que o medo entrou em mim naquela descida. Não foi pânico. Pânico mata caminhoneiro. Caminhoneiro que entra em pânico na serra solta o volante, pisa errado, esquece o que sabe. 28 anos de estrada ensinaram meu corpo a reagir antes da cabeça, e meu corpo sabia que aquele não era momento de desabar. Era momento de pensar rápido e agir mais rápido ainda. Reduzi a marcha, terceira, segunda. O motor gemeu alto, o freio motor entrou cantando e a Scania desacelerou um pouco, mas o peso da carga era grande demais para depender só disso. Senti o caminhão puxando para baixo como se alguém tivesse amarrado um peso invisível na traseira e estivesse puxando com força. Toquei o freio com cuidado. Só um toque curto, firme, para medir a resposta. O pedal afundou mais do que devia. Freio de serviço comprometido, não completamente perdido. Ainda havia pressão, ainda havia resposta, mas abaixo do que qualquer descida daquele tamanho exige. O sistema de freio a ar de uma Scania carregada não perdoa margem de erro. E eu estava na margem. O cheiro de lona quente ficou mais forte. Aquilo significa que os freios que ainda funcionavam estavam sendo exigidos além da conta, esquentando, perdendo eficiência a cada metro que eu descia. Um ciclo que piora sozinho. Olhei para o acostamento à direita. Estreito, com guarda-rail de metal enferrujado e além dele, nada, neblina. E no que eu sabia que estava embaixo da neblina, o barranco. Não precisei olhar para saber a profundidade. Havia descido aquela serra tantas vezes que o desenho dela estava gravado em mim como tatuagem. À esquerda, a pista contrária. Vazia naquele horário, mas não garantidamente vazia por muito mais tempo. À frente, a primeira curva fechada a uns 300 metros. Fiz o cálculo que todo caminhoneiro faz sem saber que está calculando. Velocidade, peso, atrito, espaço. E o resultado do cálculo não era bom. Calma, falei em voz alta para mim mesmo. Calma, Rogério. Reduzi para a primeira marcha.
O motor rugiu num protesto agudo que encheu a cabine. A Scania chacoalhou como se fosse se despedaçar, mas desacelerou mais. Mantenha a primeira. Freie o motor no limite. Toque no pedal só quando precisar. Só toque. Não segura. A curva se aproximou. Entrei nela com o caminhão ainda rápido demais. Senti as rodas dianteiras puxando para fora. A força centrífuga empurrando aquelas 20 toneladas em direção ao guardrail. Virei o volante com precisão, nem de mais nem de menos. Aquele equilíbrio que não se aprende em livro, se aprende em noite de chuva, em curva sem acostamento, em susto que ficou guardado no músculo da mão. Passei. A respiração que soltei foi tão funda que embaçou o para-brisa por um segundo, mas não havia terminado. A descida continuava. Mais longa do que a primeira parte, com 2 curvas à frente antes do trecho reto, onde eu poderia finalmente parar com segurança. O cheiro de lona ficou insuportável, e então o volante começou a vibrar de um jeito diferente. Não era a vibração normal do asfalto rugoso, era uma vibração que vinha de dentro do sistema, de algo que estava cedendo. Mão direita sentiu primeiro. Um tremor irregular, pulso a pulso, como coração arrítmico. Pensei no Gabriel. Não foi pensamento elaborado, foi imagem. O rosto dele dormindo, a bochecha apoiada no travesseiro meio puído, a respiração lenta de quem dorme sem medo, porque confia que o pai vai voltar. Pai vai voltar. Ele sempre dizia isso quando eu saía para viajar. Ficava na janela, mão na vidraça, e gritava enquanto eu saía de ré. Pai vai voltar, como afirmação, como promessa que ele fazia por mim, porque sabia que eu precisava ouvir tanto quanto ele precisava dizer. Pai vai voltar. Vai sim, falei para o para-brisa vazio. Vai sim, filho. A segunda curva chegou. Essa era mais fechada que a primeira. Eu sabia. Havia uma placa de advertência uns 100 metros antes. Reduz para 40. Com freio bom, eu passaria a 60 tranquilo. Com o freio que eu tinha, precisava de sorte além da técnica. Toquei o pedal 2 vezes rápidas. O caminhão respondeu, vacilou, respondeu de novo. Entrei na curva. A traseira deu um solavanco para o lado esquerdo. Não muito, talvez meio metro, mas foi o suficiente para eu sentir o estômago subir até a garganta. Corrigi na direção instintivamente, antecipando o contravolante antes mesmo de pensar nele. A carga dentro do baú se deslocou com um baque surdo, pesado, e por um segundo eu imaginei as geladeiras tombando lá dentro como dominós. O guardrail passou a centímetros do meu espelho direito. Centímetros. Passei. Me peguei tremendo. As mãos no volante tremiam com aquele tremor involuntário que vem depois do perigo, quando o corpo percebe que pode finalmente ter medo porque o momento já passou. Mas não havia passado. Ainda havia uma curva, a última. E foi antes dela que aconteceu a coisa que eu ainda não sei explicar direito. O volante vibrou de um jeito brusco, mais forte que antes, e por uma fração de segundo eu senti que estava perdendo o controle. O caminhão começou a derivar para a direita, em direção ao guarda-rail, em direção à neblina, em direção ao que havia embaixo da neblina. Fechei os olhos. Foi menos de um segundo, talvez nem isso. Mas naquele intervalo mínimo, naquele espaço entre um batimento e outro, eu senti algo que não consigo colocar em palavras sem parecer louco. Senti outra mão no volante. Não foi alucinação, não foi sonho, não foi o tipo de coisa que acontece quando a pessoa está com sono. Eu estava acordadíssimo, com cada nervo do corpo em alerta máximo. Foi uma sensação física, concreta, de uma pressão firme e calma sobre minhas mãos, corrigindo o ângulo do volante antes que eu mesmo conseguisse reagir. O caminhão voltou para a pista. Abri os olhos. Minhas mãos estavam no volante, só as minhas. A cabine estava vazia, igual a sempre. O banco do passageiro tinha minha jaqueta dobrada e a garrafa térmica que o cabo havia jogado de qualquer jeito mais cedo. Mas havia algo no ar da cabine que não estava antes. Um cheiro. Não era diesel. Não era lona quente.
Era um cheiro que eu não sentia faz anos e que reconheci antes mesmo de entender de onde vinha. Aquele cheiro de tabaco velho misturado com couro trabalhado que eu associo, desde menino, com uma única pessoa no mundo: meu pai. A última curva passou embaixo de mim como em câmera lenta. E a Scania foi perdendo velocidade aos poucos, até que o trecho reto apareceu na neblina e eu consegui pisar no freio com firmeza, sentir a resistência que havia voltado ou que eu havia recuperado sem perceber e parar. Parei. O motor continuou funcionando por inércia por alguns segundos. Depois ficou quieto. Ficou só o barulho da minha própria respiração e o tilintar do motor esquentado resfriando devagar. Tirei as mãos do volante, olhei para elas. Estavam brancas de tanto apertar. Tremiam agora com liberdade, agora que não havia mais motivo para segurar o tremor. Desci do caminhão. Não foi decisão pensada. As pernas desceram por conta própria. Pisei no asfalto frio e a neblina envolveu tudo ao redor, apagando o mundo a uns 20 metros em qualquer direção. Olhei para trás, para a descida que eu havia acabado de fazer. E então vi. No acostamento, uns 50 metros atrás, havia uma figura parada, imóvel. Um homem, pelo formato, pelo tamanho, chapéu de abas largas, aquele modelo antigo de couro que não se usa mais, mãos nos bolsos da calça, postura ereta, calma, de quem está exatamente onde quer estar. Pisei. A neblina passou por cima da figura como cortina vagarosa. Quando abriu de novo, não havia ninguém. Fiquei parado no asfalto por um tempo que não sei medir. Podia ter sido 1 minuto. Podia ter sido 10. A neblina ia e vinha, fria, e eu deixei ela me envolver sem me mover. Depois chorei. Dessa vez não foi a dor do posto, não foi a humilhação, não foi o cansaço acumulado. Foi outra coisa. Foi aquele choro que a gente solta quando sobrevive de verdade. Quando entende que poderia não estar mais aqui e está. Quando o corpo inteiro agradece de um jeito que a boca não consegue. Chorei encostado na lateral da Scania, no asfalto deserto, na madrugada fria da serra entre Extrema e Camanducaia, sem ninguém vendo. Ou talvez com alguém vendo. Nunca saberei ao certo. Quando me recompus, subi de volta na cabine. Olhei para a foto do pai no painel. Para os olhos apertados, o sorriso torto, o chapéu de couro de abas largas que ele usava desde que eu me entendia por gente. Não disse nada. Só coloquei a mão na foto por 1 segundo, bem devagar. Como quem cumprimenta alguém que foi embora, mas ainda passa de vez em quando para ver se está tudo bem. Liguei o motor. A Scania respondeu como sempre. Fiel, viva. E eu desci o restante da serra em primeira marcha, devagar, com o coração cheio de um sentimento que levei até Pouso Alegre para conseguir nomear. Gratidão. Capítulo 5. O que a estrada guarda de quem já foi. Pouso Alegre acordou antes de mim. Quando entrei na cidade, o céu ainda estava naquele roxo escuro de madrugada que antecede o amanhecer, mas as padarias já tinham luz acesa e os primeiros trabalhadores já cruzavam as ruas com aquele passo apressado de quem sabe que o dia não espera. Encontrei o depósito, encostei a Scania na doca com cuidado. Os freios estavam respondendo melhor desde que parei na serra, mas eu não confiava mais neles do que precisava. E fiquei esperando o conferente chegar. Foram 40 minutos sentado no banco, motor desligado, silêncio. 40 minutos é tempo demais para um homem que acabou de passar pelo que eu passei. A cabeça não descansa, fica repassando tudo, quadro por quadro, como filme que você não pediu para assistir, mas não consegue pausar. Vi o posto, vi a tenente, vi o cabo com o sorriso torto. Vi meu próprio joelho no asfalto e senti de novo aquela mistura de vergonha e dignidade que não deviam caber juntas, mas cabiam, porque a vida real não escolhe um só sentimento de cada vez. Vi os caminhoneiros descendo das cabines, as buzinas, o capitão estendendo a mão. Vi a descida da serra, a curva que quase não passei, o guardrail a centímetros do espelho. E vi a figura no acostamento com o chapéu de abas largas. Passei a mão no rosto. Precisava de café, precisava de sono.
Precisava de um banho quente e de ouvir a voz do Gabriel me dizendo: pai vai voltar com aquele sorriso torto que ele herdou de mim, que eu herdei do meu pai, que parece que vai passando de homem para homem nessa família como coisa de valor. O conferente chegou. Abrimos o baú. As geladeiras estavam todas de pé, as caixas intactas. O deslocamento que eu havia sentido na curva não tinha causado dano visível. Assinei os papéis com a mão que ainda tremia um pouco se eu não prestasse atenção. E o homem, um cara miúdo de óculos grossos, me olhou de cima a baixo antes de perguntar: o senhor está bem? Com licença a pergunta. Tive uma noite difícil, respondi. Ele acenou sem insistir. Existe uma solidariedade silenciosa entre pessoas que trabalham de madrugada. A gente não pergunta demais. A gente reconhece o peso no olhar do outro e respeita sem precisar entender. Depois que ele foi, eu fui ao banheiro do depósito, passei água fria no rosto e me olhei no espelho por um tempo longo. 55 anos. Cabelo que virou mais branco ainda naquela noite, eu juro. Olhos vermelhos, não de sono, de tudo que tinha passado por eles nas últimas horas. As rugas, que eu achava que já conhecia todas de memória, pareciam mais fundas. Mas havia algo diferente que eu demorei para nomear. Eu parecia acordado, não descansado, acordado. Como se a noite tivesse sacudido algo em mim que estava adormecido há tempo demais. Peguei a estrada de volta por volta das 6 da manhã. O sol nasceu enquanto eu subia a BR-459 em direção à Extrema, e foi um desses nascer de sol que parece calculado para impressionar. O céu ficou laranja primeiro, depois rosa, depois aquele dourado que pinta tudo com luz oblíqua e faz até poste de iluminação parecer bonito. A neblina da madrugada tinha sumido completamente. As serras ao redor estavam verdes, lavadas, com aquela clareza de manhã cedo que o dia vai perdendo conforme esquenta. Pus o rádio. Uma estação do interior tocava música sertaneja antiga, Milionário e José Rico, aquelas músicas que meu pai cantava enquanto dirigia e que eu aprendi sem querer, absorvendo pelo contato sem nunca ter estudado a letra. Deixei tocar, e foi aí que a memória chegou. Não chamei ela. Nunca chamo. Ela que encontra o caminho sozinha, especialmente quando estou em movimento, especialmente quando o cansaço baixa a guarda. Meu pai se chamava Antônio Santana. Todo mundo chamava de seu Tonho. Começou a dirigir caminhão aos 18 anos, numa época em que a habilitação era mais questão de coragem do que de burocracia. Fez de tudo: mudança, gado, grãos, cana, combustível. Cruzou o Brasil inteiro em épocas em que cruzar o Brasil inteiro significava estradas de terra, posto de gasolina a centenas de quilômetros um do outro, e nenhum celular para pedir socorro se algo desse errado. Era um homem de poucas palavras, mas as palavras que ele escolhia ficavam. Não foi homem de me ensinar muita coisa com discurso. Me ensinou do jeito que aprende quem anda junto, pela observação, pelo exemplo, pelo modo como ele tratava cada viagem como responsabilidade sagrada e cada pessoa que cruzava o caminho como alguém que merecia pelo menos um aceno. O chapéu era a marca registrada, couro legítimo, comprado numa feira em Uberlândia nos anos 70, conservado com graxa de sapato e carregado para todo lugar. Eu perguntei uma vez por que ele nunca trocava aquele chapéu velho por um novo, e ele respondeu com a simplicidade de quem nunca precisou complicar. Esse chapéu já foi muitos lugares comigo. Já passou por chuva, sol, poeira e perigo. Trocar seria ingratidão. Meu pai morreu em 2003, derrame cerebral enquanto descansava na cabine numa parada em Anápolis. Sem aviso, sem dor aparente, pelo menos foi o que me disseram. Dormindo. O chapéu estava no banco ao lado. Não fui ao enterro a tempo. Estava em viagem no Pará quando recebi a notícia. E por mais que eu tivesse mandado voltar o mais rápido que pude, os 400 quilômetros de estrada de terra que separavam o local da notícia do aeroporto mais próximo fizeram questão de mostrar que existem coisas que a pressa não resolve. Cheguei 2 dias depois.
A culpa de não ter chegado a tempo nunca saiu do todo. Fica num canto. Não incomoda todo dia, mas incomoda nos dias que importam. Incomodou naquela madrugada na serra. Incomodou naquela manhã no espelho do depósito de Pouso Alegre. E incomodava agora, no banco da Scania, com Milionário e José Rico cantando sobre saudade de pai no rádio, como se o universo não tivesse nenhum senso de oportunidade. Mas o pensamento que ficou mais tempo não foi sobre meu pai. Foi sobre Neuza, minha ex-esposa, a mãe do Gabriel. 16 anos juntos, 6 separados. A separação foi daquelas que não têm um culpado claro. Tem 2 adultos exaustos que foram cedendo pedaço por pedaço de si mesmos para dar conta de uma vida difícil, até que um dia olharam um para o outro e não souberam mais quem eram quando não estavam cuidando do filho. Não houve traição, não houve briga feia, não houve advogado com raiva. Houve uma conversa numa cozinha fria em maio, xícara de café no meio da mesa, e ela dizendo com voz calma e cansada que estava indo embora, que ainda me amava, mas que estava se perdendo, que precisava se encontrar antes de desaparecer completamente. Eu não briguei. Devia ter brigado. Não com raiva, com amor. Devia ter dito que a gente se encontrava junto, que não precisava se perder para se achar. Mas eu também estava exausto, também estava cedendo pedaço por pedaço. E o silêncio que eu mantive naquela cozinha fria em maio é outro dos silêncios que ficaram comigo na estrada. Ela mora em Belo Horizonte agora. Tem uma vida organizada. Trabalha com artesanato, visita o Gabriel uma vez por mês e fala com ele por vídeo toda semana. Somos civilizados. Somos até amigos, de uma forma esticada e delicada, que os 2 respeitamos sem falar sobre. Mas às vezes, em noites assim, me pergunto o que seria diferente se naquela cozinha fria eu tivesse dito o que sentia em vez de ficar quieto. A estrada não responde. Nunca responde, mas permite a pergunta. Parei num posto antes de Extrema para trocar o óleo e pedir que um mecânico olhasse os freios da Scania. O mecânico era jovem, 18, 19 anos no máximo, com aquelas mãos já calejadas de quem trabalha de verdade e o rosto ainda aberto de quem ainda não foi decepcionado o suficiente pelas coisas. Ficou embaixo do caminhão por um tempo, saiu com a expressão de quem confirma o que já suspeitava. Seu Rogério, a lona traseira direita estava quase no fim. Mais um pouco e o senhor não tinha freio nenhum daquele lado. Fiquei olhando para ele. Mas um pouco quanto? Ele franziu a testa, calculando com aquela honestidade jovem que ainda não aprendeu a suavizar a verdade. Umas 2 curvas. Talvez menos. Fiz as contas. Tinham sido exatamente 3 curvas na descida. Havia passado pelas 3. A última com aquela correção que eu não tenho certeza se foi minha. Troca tudo, eu disse, e me faz um relatório de tudo que foi substituído. Não era exigência burocrática, era gratidão. Precisava de um documento que provasse que a Scania estava em ordem antes de tocar na estrada de volta. Porque se o que eu pensava que havia acontecido naquela curva era verdade, se havia sido meu pai, ou a lembrança dele, ou o amor que deixou gravado em mim depois de décadas de estrada juntos, então a mínima coisa que eu podia fazer era cuidar melhor do caminhão que ele me ensinou a amar. Enquanto esperava, tomei o café que a mulher do mecânico trouxe numa xícara de louça com florzinha azul. Sentei numa cadeira de plástico na entrada da borracharia e fiquei olhando o movimento da rodovia. Caminhões passando, cada um carregando seu peso invisível além do que está no manifesto. Cada motorista com uma história que ninguém vê de fora, uma foto no painel, uma conta que precisa fechar, alguém esperando em casa. Fui pensando que a estrada é isso, não é só asfalto, não é só distância, não é só trabalho. É o lugar onde a gente vai quando não cabe em nenhum outro. É o único espaço grande o suficiente para a saudade, para a culpa, para as perguntas que não têm resposta, mas precisam ser feitas em voz alta de vez em quando. E às vezes, é o lugar onde a gente encontra o que não sabia que estava procurando. O mecânico jovem voltou com as chaves e o relatório escrito à mão.
com letra apertada de quem aprendeu a escrever, mas não pratica muito. Assinei, paguei, agradeci. Cuida aí, seu Rogério, ele disse. Cuido, respondi. E subi na Scania sentindo, pela primeira vez em muito tempo, que essa palavra era também um compromisso comigo mesmo. A estrada de volta para casa estava livre. O sol já estava alto, queimando o asfalto, fazendo o ar tremer em ondas sobre o horizonte. Coloquei o boné, ajustei o retrovisor, olhei para a foto do pai e percebi que o cheiro de tabaco e couro velho ainda estava na cabine. Tênue. Quase ilusão, mas estava. Capítulo 6. O que um homem carrega quando acha que não carrega nada. Cheguei em casa às 2 da tarde. A rua estava quieta com aquele silêncio de bairro de interior no meio do dia quente. As crianças recolhidas, os adultos no trabalho, os cachorros deitados na sombra das calçadas com a língua de fora e os olhos semicerrados. A minha rua, em Extrema, é assim. Pequena, conhecida, cada buraco no asfalto, num lugar que já decorei de tanto passar. Parei a Scania na frente de casa com aquela precisão automática de quem faz o mesmo movimento há anos. Desliguei o motor. Fiquei sentado. Não consegui descer imediatamente. Existe um ritual que eu desenvolvi sem perceber, nesses anos de viagem. Uma pausa entre a estrada e a casa. Um momento de transição onde eu deixo o caminhoneiro do lado de fora, antes de entrar como pai. Não é separação fria. É o contrário. É respeito pelos dois lugares, pela dureza de um e pela delicadeza do outro. Mas naquele dia, a pausa durou mais do que o normal. Fiquei olhando para a fachada da casa. Parede branca que precisava de pintura, grade de ferro pintada de verde escuro que o Gabriel escolheu porque dizia que verde é cor de vida, a janela da sala com a cortina de renda que era da minha mãe e que eu mantive porque o Gabriel gosta de ficar atrás dela, olhando a rua como se a rua fosse coisa preciosa. E então a cortina se moveu e apareceu o rosto, bochecha larga, óculos de grau que ele usa desde os 15 anos, aquele sorriso que não tem meio termo, ou não existe, ou é completo, tomando a face inteira. O sorriso apareceu antes mesmo que eu descesse do caminhão, porque Gabriel me reconhece pela Scania de longe, pelo som do motor, pelo jeito que o veículo estaciona. Abri a porta da cabine e ouvi, vindo pela janela entreaberta da sala. Pai voltou. Não foi surpresa. Ele diz isso toda vez. Mas toda vez é como a primeira. Toda vez o nó na garganta aparece antes que eu me prepare. Desci do caminhão com o corpo doendo de todas as formas que um corpo pode doer depois de uma noite assim. O físico, o emocional, o tipo de cansaço que não some com sono. Entrei pelo portão, subi os 3 degraus da entrada e a porta já estava aberta porque a dona Zélia havia escutado o caminhão também. Ela apareceu no corredor, 72 anos, avental florido, o cabelo branco preso num coque que ela usa desde que me conheço. Olhou para o meu rosto por 2 segundos e não disse nada, porque dona Zélia é do tipo de pessoa que lê o que não é falado com mais precisão do que o que é. Vai lavar o rosto, ela disse apenas. O almoço está na panela. Não era ordem, era cuidado. A diferença cabe no tom. O Gabriel veio do corredor antes que eu chegasse até ele. Veio rápido, do jeito dele, que é um meio trote animado que ele desenvolve quando está feliz e que sempre me faz sorrir, mesmo quando não estou com vontade de sorrir. Bateu no meu peito com as 2 mãos abertas, que é o abraço dele. Não abraça com os braços, abraça com as palmas, como se estivesse confirmando que você é real, que você chegou, que é você mesmo. Pai voltou. Ele disse de novo, mais baixo, só para mim. Voltou, filho, respondi. Ele ficou me olhando por um segundo. Gabriel não tem filtro entre o que sente e o que mostra, e às vezes isso é uma dádiva, porque você sempre sabe o que está se passando dentro dele. Franzou a testa. Passou a mão na minha bochecha áspera de barba por fazer. Pai tá triste. Engoli em seco. Tô cansado, disse.
Ele balançou a cabeça de um lado para o outro, o jeito dele de dizer que não concorda, mas não vai insistir. Depois pegou minha mão com a mão dele, grande, mão de homem, e me levou para dentro, como se eu é que precisasse ser guiado. Às vezes preciso. Almocei feijão com arroz e frango caipira que a dona Zélia havia cozinhado na panela de pressão com alecrim, do jeito que ela sabe que eu gosto. Comi devagar, sem fome de verdade, mas com a sabedoria de quem sabe que o corpo precisa independente do apetite. O Gabriel ficou do meu lado na mesa, comendo o dele com aquela concentração total que ele coloca em tudo, cada garfada considerada, cada pedaço organizado no prato com uma lógica que só ele conhece. Às vezes, ele fala durante as refeições. Às vezes, fica quieto. Naquele almoço ficou quieto, mas de vez em quando levantava os olhos do prato e me olhava. E eu sabia o que aquele olhar significava. Estava me vigiando. Do jeito carinhoso e discreto que ele aprendeu a fazer quando percebe que alguma coisa não está certa comigo. Depois do almoço, a dona Zélia foi embora. Não sem antes deixar um pote de sopa na geladeira para o jantar e me dizer com aquela franqueza de comadre que eu precisava dormir porque parecia que tinha envelhecido 10 anos desde a última vez que ela me viu. Agradeci. Fechei o portão atrás dela. Voltei para a sala. O Gabriel estava na poltrona com o caderno de desenho no colo. Ele desenha todo dia sempre o mesmo tema: estradas. Estradas que se perdem no horizonte, com caminhões pequenos no meio e sempre um sol grande no canto superior direito, sempre com raios bem desenhados, porque para ele o sol precisa de raios para ser sol de verdade. Sentei no sofá do lado, tirei o boné, passei a mão no cabelo. Gabriel, eu disse. Ele levantou os olhos do caderno. Seu avô te apareceu alguma vez? A pergunta saiu antes que eu pensasse direito. Depois que saiu, fiquei com um certo receio. Não sei por que perguntei isso para ele de todos, mas ao mesmo tempo sabia exatamente por quê. Porque Gabriel não mentiria. Não por maldade. Ele simplesmente não tem esse mecanismo. O que ele sente, ele diz. E o que ele sabe de um jeito diferente do que a gente sabe, ele também diz. Ele me olhou por um tempo. Aquele tempo dele, que não tem pressa de resultado. Vovô Tonho, ele disse. Não foi pergunta. É. Ele abaixou o olhar para o caderno, ficou passando o dedo na borda da folha por um momento. Uma vez, ele falou devagar, escolhendo as palavras do jeito que faz quando o assunto é sério. Quando eu estava no hospital, aquela vez ruim. Aquela vez ruim era a cirurgia cardíaca aos 16 anos. Havia sido sério. Complicações durante o procedimento, horas na UTI, uma noite em que o médico havia me chamado no corredor e usado palavras que eu me recuso a repetir até hoje. O que aconteceu? Perguntei com a voz baixa. Ele ficou do lado da cama, o Gabriel disse, com a naturalidade de quem descreve coisa corriqueira. Ficou quieto, só ficou. Senti um arrepio percorrer a espinha inteira. Você tinha certeza que era ele? O Gabriel me olhou como olha quando acha que estou fazendo pergunta desnecessária. Tinha o chapéu, ele disse. Fiquei sem resposta por um tempo que não sei medir. O chapéu de couro de abas largas. O chapéu que estava no banco da cabine quando meu pai morreu em Anápolis. O chapéu que eu nunca descrevi para o Gabriel, porque nunca vi motivo para descrever chapéu de avô morto para filho que nunca chegou a conhecer o avô de perto. Meu pai havia morrido quando Gabriel tinha 8 anos, e as memórias que eles tinham um do outro eram poucas e fragmentadas. Você nunca me contou isso, eu disse. Você nunca perguntou, ele respondeu. Simples assim. A lógica de quem não guarda segredo por maldade, mas por ausência de oportunidade. Fiquei olhando para o filho por um longo tempo. Para as mãos grandes no caderno, para o perfil concentrado que tem alguma coisa do meu pai no ângulo da mandíbula, para o sorriso que apareceu de canto quando ele percebeu que eu estava olhando. Pai também viu? Ele perguntou. Acho que sim. Ele acenou com a cabeça, satisfeito, como se isso confirmasse alguma coisa que ele já sabia há muito tempo e estava esperando que eu alcançasse. Voltou para o desenho. Eu fiquei no sofá, com os pensamentos rodando devagar, cansaço e algo que não era bem paz, mas se aproximava dela.
como quando a febre começa a ceder e o corpo ainda dói, mas você já consegue respirar mais fundo. Tentei dormir à tarde. Não consegui de imediato. Fiquei deitado na cama com o teto branco em cima de mim, os braços ao longo do corpo, ouvindo o barulho da rua lá fora. Uma bicicleta, 2 crianças gritando na calçada, o cachorro do vizinho latindo para alguma coisa que só ele via. Fui pensando no que tinha acontecido nas últimas horas e tentando organizar numa sequência que coubesse numa lógica humana normal. Um homem vai trabalhar. É parado sem justa causa. Quebra na frente de todo mundo. Expõe a dor que guarda no peito há anos. Outros homens descem dos caminhões por solidariedade. Um capitão aparece e restaura o que foi quebrado. E então o caminhão quase mata o homem na descida da serra. E algo, ou alguém, intervém numa curva fechada na madrugada. Tentei racionalizar. O cansaço extremo cria sensações. A carga emocional daquela noite havia sido além do razoável. A mente humana, em estado de estresse agudo, pode produzir percepções que parecem físicas, mas são internas. Eu sabia de tudo isso. Eu sabia, mas o cheiro de tabaco velho e couro trabalhado que ficou na cabine depois que passei pela curva e que estava lá, ainda quando o mecânico jovem abriu a porta para avaliar os freios. Ele havia fungado 2 vezes sem comentar nada, mas havia fungado e eu havia visto. E o chapéu, o Gabriel e o chapéu. Fechei os olhos. Meu pai não era homem de discurso. Não era o tipo de pai que sentava para conversar longamente sobre a vida. Era presença, era exemplo, era aquela segurança silenciosa de quem está junto mesmo quando não está falando. Talvez fosse só isso que havia acontecido naquela curva. Presença, a presença de alguém que foi embora, mas não foi completamente, porque o amor não obedece às mesmas leis que o corpo. Adormecer com esse pensamento foi mais fácil do que eu esperava. Acordei com o quarto escuro e o cheiro de sopa vindo da cozinha. O Gabriel havia esquentado a sopa da Dona Zélia sozinho, do jeito que eu ensinei. Fogo baixo, mexendo de vez em quando, desliga antes de ferver. Estava orgulhoso do feito, podia ver no jeito como ficou esperando minha reação quando coloquei a primeira colher na boca. Tá bom? Ele perguntou. Tá ótimo, respondi, e era verdade. Comemos juntos na mesa da cozinha, com a luz amarela do lustre velho em cima da gente, e o Gabriel me contou sobre o seu dia com aquele entusiasmo de quem trata cada detalhe como novidade digna de relato. A novela que assistiu com a Dona Zélia, o desenho novo que fez, o pardal que apareceu na janela do quarto e ficou olhando para ele por um tempo longo. O pardal ficou me olhando. Ele disse, acho que queria me contar uma coisa. O que você acha que queria contar? Ele pensou com seriedade. Que estava tudo bem, ele disse. Que ia ficar tudo bem. Aquela frase caiu dentro de mim num lugar que precisava dela sem saber. Depois da sopa, depois da louça lavada, depois do Gabriel ir para o quarto com o caderno de desenho e a televisão ligada baixinho. Sentei na varanda dos fundos com uma caneca de chá que não sabia fazer, mas tinha tentado. A noite estava clara, sem neblina, estrelas aparecendo uma por uma conforme o céu escurecia de vez. O ar tinha aquela temperatura de fim de verão que não é frio nem calor, é equilíbrio. Pensei em ligar para Neuza. Fiquei com o celular na mão por uns 5 minutos. Não liguei, não porque não quisesse, mas porque entendi que algumas coisas precisam de tempo maior do que uma noite para serem ditas do jeito certo. E que ligar para a ex-mulher às 8 da noite, depois de uma noite que quase acabou com você, na beira de um barranco, é o tipo de coisa que precisa ser pensada na sobriedade do dia seguinte. Mas pensei nela. Pensei que ia ligar em algum momento. Não para reatar. Talvez não fosse isso. Mas para dizer o que fiquei calado naquela cozinha fria em maio, porque descobri naquela noite de serra que o silêncio que a gente mantém não protege ninguém, só pesa. O chá estava ruim, muito forte, amargo, feito errado. Tomei até o fim assim mesmo. Capítulo 7.
A travessia que ninguém vê. 3 dias depois, a Scania estava na oficina. Não era só a lona dos freios. O mecânico de confiança que uso em Extrema, seu Geraldo, 60 anos, mãos que parecem feitas de borracha grossa de tanto trabalho, encontrou outras coisas que eu havia adiado sem perceber. Mangueira de ar com desgaste. Rolamento dianteiro pedindo atenção. O freio de mão que respondia com 1 segundo de atraso que eu havia aprendido a compensar sem questionar, o que é exatamente o tipo de adaptação perigosa que a gente desenvolve quando convive com problema por tempo demais. Seu Geraldo me olhou com aquela franqueza de oficina que não tem diplomacia, só verdade. Seu Rogério, o senhor sabe que esse caminhão estava te pedindo socorro há meses? Eu sei, admiti. E o senhor sabe que caminhão que pede socorro e não é atendido cobra a conta na pior hora possível. Eu sei disso também. Ele ficou me olhando por 1 segundo, como pai que não quer brigar, mas precisa que a lição fique. Quanto tempo o senhor está adiando essa revisão geral? Não respondi. A resposta envolveria admitir que eu sabia há pelo menos 4 meses que a Scania precisava de atenção e que toda vez que o dinheiro aparecia também uma conta do Gabriel ou uma emergência da casa que se colocava na frente. Não é desculpa, é realidade. A realidade de quem administra a escassez há tanto tempo que aprendeu a postergar o próprio cuidado como reflexo. Seu Geraldo acenou com a cabeça, como se tivesse ouvido a resposta que eu não dei. Deixa comigo, ele disse. 3 dias. Quando sair daqui, vai sair como novo. Deixei as chaves com ele e voltei para casa a pé, que não era longe. Umas 6 quadras, com o sol da manhã já pesado nas costas, e o pensamento girando naquela questão que seu Geraldo havia colocado sem querer colocar. Há quanto tempo eu estava adiando a revisão de mim mesmo? Naqueles 3 dias sem caminhão, fiz coisas que não fazia há tempo. No primeiro dia, liguei para Neuza. Não às 8 da noite, como havia quase feito. Liguei de manhã, depois do café, quando o Gabriel ainda estava dormindo e a casa estava quieta e eu não tinha desculpa nenhuma para adiar mais. Ela atendeu no segundo toque. Rogério? A voz dela tinha aquela mistura de surpresa e cuidado que me diz que ela nunca apagou completamente o número da minha voz de dentro dela. Oi, Neuza. Silêncio de 2 segundos. O tipo de silêncio que conta coisa. Tudo bem com o Gabriel? Tá bem. Dormindo ainda. Então por que você tá ligando de manhã numa quarta-feira? Respirei fundo. Porque eu quase morri segunda-feira de madrugada, disse. E fiquei pensando que tinha coisa que eu deixei para dizer e nunca disse. O silêncio dessa vez foi diferente. Mais longo, mais pesado. Rogério, ela falou, e a voz havia mudado de tom completamente. Não precisa se assustar. Estou bem. Mas foi sério. Freio comprometido na descida da 381. Quase não passei numa curva. Ouvi ela respirar do outro lado. Aquela respiração que eu conheço, a dela quando está segurando o susto para não demonstrar. Você está bem? Estou. Mas fiquei pensando em você. Fiquei pensando naquela noite na cozinha, em maio, quando você disse que ia embora. E em como eu fiquei quieto. Rogério, deixa eu terminar. Não é para reatar nada. Não é isso. É só porque descobri que carrego esse silêncio há 6 anos como se fosse a coisa certa a fazer e não era. Devia ter dito que te amava. Devia ter dito que eu não queria que você fosse. Não disse porque estava exausto e com medo e achei que o silêncio protegia a gente dos dois. Uma pausa. Protegeu? Ela perguntou baixinho. Não, respondi. Só pesou. Ficamos em silêncio por um tempo que eu não controlei. Não foi silêncio desconfortável. Foi o tipo de silêncio que acontece quando 2 pessoas estão processando algo ao mesmo tempo e respeitam o tempo uma da outra. Eu também te amava, ela disse finalmente. Não no passado por acidente. Foi escolha deliberada dela, eu percebi. Aquele amava com peso de coisa que teve seu tempo e seu lugar e foi real enquanto durou. E eu também fiquei quieta quando não devia. A gente foi 2 quietos numa cozinha fria. Ela deu uma risada pequena, surpresa de si mesma.
É uma boa forma de colocar. Aprendi a colocar as coisas melhor quando quase caio num barranco. Ela riu de novo, dessa vez mais inteiro. E eu ri também, e foi estranho e bom ao mesmo tempo. Rir com ela ainda, depois de tudo, com a leveza de quem resolveu algo que estava mal guardado há anos. Conversamos mais meia hora. Sobre o Gabriel, sobre a vida dela em Belo Horizonte, sobre a visita que ela planejava fazer no mês seguinte, sobre coisas pequenas, o tipo de conversa que duas pessoas têm quando encontraram de volta um terreno comum depois de um tempo caminhando em terrenos separados. Quando desliguei, o sol já estava mais alto e o Gabriel havia aparecido na cozinha de pijama pedindo achocolatado. Me senti mais leve do que esperava. No segundo dia, fui à igreja. Não sou homem de missa todo domingo. Nunca fui. Mas tenho uma relação com Deus que não precisa de calendário. É a relação de quem foi criado acreditando e foi perdendo a certeza aos poucos com as pancadas da vida, mas que em momentos como o da curva fechada naquela madrugada, sente algo que não tem outro nome. A igreja era pequena, de bairro, com aquele cheiro de incenso velho e madeira que toda igreja pequena tem. Estava vazia àquela hora da tarde. Sentei num banco do meio. Não rezei de forma organizada. Nunca sei fazer isso. Fico com a cabeça baixa e deixo os pensamentos sair em ordem própria, sem estrutura, e confio que o que precisa chegar, chega. Agradeci pelo filho. Agradeci pelo capitão que tinha aparecido no posto. Agradeci pelos caminhoneiros que desceram das cabines em silêncio. Agradeci pelo mecânico jovem de óculos grossos que havia olhado para o meu rosto no depósito e tido a gentileza de perguntar se eu estava bem. E agradeci ao meu pai, sem saber muito como funciona esse agradecimento. Se vai para onde precisa ir, se existe algum lugar para onde vá. Agradeci assim mesmo, porque a gratidão que fica guardada dentro vira peso, e eu já estava pesado o suficiente. Fiquei uns 20 minutos sentado no banco vazio. Quando saí, o sol estava descendo e a rua tinha aquela luz de fim de tarde que deixa tudo dourado por um tempo breve antes do escuro. Uma criança passava de bicicleta. Um casal de idosos caminhava de mãos dadas na calçada da frente, devagar, com aquela intimidade de quem não precisa de palavras para estar junto. Fiquei olhando para eles por um segundo. Pensei, às vezes, o mais difícil não é suportar a dor. É aprender a deixar espaço para o bem quando ele aparece. No terceiro dia, o seu Geraldo me ligou às 10 da manhã. Seu Rogério, a Scania está pronta. Pode vir buscar. Fui a pé de novo, pela mesma rota de 6 quadras, mas dessa vez com outro passo. Menos peso, ou o mesmo peso carregado diferente. Às vezes, é só isso que muda. Na oficina, o seu Geraldo me entregou as chaves e um laudo escrito à mão numa folha de bloco de notas, com cada serviço listado, cada peça trocada, cada observação feita. Revisão geral completa, ele disse. Freios, rolamentos, mangueiras, filtros. O tacógrafo eu calibrei de novo porque estava com 1/10 de erro. A lataria traseira direita tinha um amasso que o senhor provavelmente nem sabia que existia. Não sabia. Pois é. A gente vai acostumando com os danos e esquece que estão lá. Olhei para ele. Ele me olhou de volta com aquele rosto de quem não quis dizer mais do que disse sobre caminhão, mas disse exatamente o que precisava ser dito sobre tudo mais. Subi na cabine. A Scania cheirava a graxa nova e a aquele odor de mecânica limpa, que é ao mesmo tempo industrial e reconfortante. O banco estava do jeito que eu havia deixado. O boné esquecido no porta-luvas, a garrafa térmica no suporte e a foto do pai no painel, amarelada pelas bordas, presa com a fita adesiva que eu havia trocado na semana passada. Olhos apertados, sorriso torto, chapéu de couro. Coloquei a mão na foto como havia feito naquela madrugada, depois da curva, depois da figura no acostamento que havia sumido na neblina. Obrigado, pai, falei em voz baixa. Liguei o motor. A Scania respondeu diferente. Não era imaginação.
Estava mais firme, mais suave, com aquela segurança mecânica de máquina revisada que é quase como ouvir uma respiração saudável. Acelerou limpa, sem hesitação. Saí da oficina em direção à BR. Não tinha destino. Era só um test drive para sentir como os freios estavam respondendo, para ouvir o motor nas marchas mais baixas. Mas quando entrei na rodovia e coloquei a quarta marcha e o vento entrou pelo vidro entreaberto, percebi que estava sorrindo. Sorri por um bom tempo naquele trecho de teste. Então, num impulso que não planejei, peguei o celular no suporte e mandei mensagem para o número do pai dos caminhoneiros que havia parado ao meu lado no posto. O homem alto, nordestino, de bigode entrado, que havia dito: "A gente tá junto, irmão." Sempre esteve. Ele havia me passado o contato antes de sair, um gesto simples de solidariedade que eu havia guardado sem saber se algum dia usaria. A mensagem foi curta: "Irmão, passei bem. Obrigado." A resposta veio em menos de 2 minutos. Graças a Deus, a estrada cuida de quem cuida dela. Boa viagem sempre. Guardei o celular. Continuei dirigindo. O sol estava no meio do céu. A estrada estava livre. E a Scania estava inteira embaixo de mim pela primeira vez em meses. Às vezes, uma revisão geral é só isso. Encontrar de volta o que estava funcionando, mas precisava de atenção. No caminhão e em tudo mais. Quando voltei para casa, o Gabriel estava na varanda com o caderno de desenho no colo. Levantou a cabeça quando ouviu o motor. Sorriu do jeito dele, completo, tomando a face inteira. "A Scania voltou", ele disse. Voltou. E o pai? Parei na entrada do portão e olhei para ele. Para o filho de 22 anos que aprende diferente, mas enxerga com uma clareza que eu invejo em dias difíceis, que sabia do chapéu sem que ninguém tivesse contado, que dormia quieto porque confiava que o pai voltava. "O pai também voltou", respondi. Ele acenou com a cabeça, satisfeito, como se não tivesse dúvida nenhuma de que seria assim. Entrei pelo portão, e pela primeira vez em muito tempo, entrei sem deixar nada do lado de fora. Capítulo 8. Novo caminho. Uma semana depois, voltei a rodar. A primeira viagem após a revisão foi curta, extrema a Poços de Caldas, ida e volta no mesmo dia, carga leve, estrada boa. Quase um treino. Uma forma de reaprender o ritmo sem pressa, de reconhecer a Scania revisada como versão melhorada de algo que eu já conhecia bem, mas havia deixado de ouvir com atenção. Fui com calma. Ouvi cada resposta do motor, cada reação dos freios nas descidas, cada vibração do volante nas curvas. Não foi paranoia, foi respeito. A diferença entre os dois está no que a gente faz com o que escuta. O paranoico trava. O respeitoso aprende. No caminho de volta, parei num posto em Montebello do Sul para tomar café e esticar as costas. Era fim de tarde. O sol estava daquele laranja cansado que precede o roxo da noite e o posto tinha aquele movimento tranquilo de estrada que não é BR federal, é rodovia estadual. Menor, mais humana, com caminhoneiros que param de verdade e ficam conversando no balcão em vez de abastecer e sair. Sentei no banco da lanchonete com o café na mão e fui olhando o movimento. 2 caminhoneiros mais jovens no balcão discutiam futebol com a moça do caixa. Um senhor de terno, aquele tipo de homem que viaja de carro mas usa terno mesmo assim, lia jornal dobrado numa mesa do canto. Uma família com 3 crianças ocupava a mesa maior, as crianças disputando espaço com os copos e os adultos com aquele olhar de quem está no meio de uma viagem longa e já perdeu a conta das horas. Observei tudo sem pressa. Pensei que há uma semana eu havia estado ajoelhado no asfalto de um posto não muito diferente daquele, com o joelho no chão e a dor toda exposta, sendo olhado por estranhos com celular apontado. E que naquele mesmo posto, antes que a noite terminasse, havia recebido de volta algo que eu não sabia que estava faltando, o reconhecimento de que não estava sozinho. Nunca estive. Existe uma coisa que a estrada ensina, que nenhuma outra escola ensina igual. Ela ensina que o mundo é maior do que a dor que você carrega. Não porque a dor seja pequena,
A dor pode ser enorme, pode ser o tipo que ocupa todos os cômodos de dentro e não deixa espaço para mais nada. Mas a estrada segue. A estrada sempre segue, com ou sem você, com ou sem o seu peso, com ou sem a sua permissão. E tem algo de libertador nisso, quando você para de brigar com o movimento e começa a andar junto. Eu carregava muita coisa há muito tempo. Carregava a culpa de não ter chegado a tempo para o enterro do meu pai. Carregava o silêncio daquela cozinha fria em maio. Carregava o medo de não ser suficiente para o Gabriel. Medo que não some nunca de vez, mas que tem dias mais fáceis e dias impossíveis. Carregava a solidão de quem escolheu uma profissão que coloca quilômetros entre ele e qualquer coisa que se parece com um lar, e que às vezes confunde essa distância com liberdade, quando na verdade é só distância. Carregava tudo isso como carga mal amarrada no baú, sem cinta de segurança, sem verificação, esperando só que não tombasse antes de chegar. A noite na BR-381 foi o balanço brusco que faz tudo escorregar para um lado de uma vez. Às vezes, é o que precisa acontecer para a gente parar o caminhão e reamarrar direito. Liguei para o Gabriel do posto, só para ouvir a voz. Ele atendeu animado, como atende sempre, e me contou sobre um programa que havia assistido sobre polvos. Tinha ficado fascinado com a inteligência dos polvos. Queria saber mais. Perguntou se eu poderia trazer um livro sobre polvos da próxima vez que passasse numa livraria. Disse que trazia. Pai, sabia que o polvo tem 3 corações? Ele disse. Não sabia. 3, um principal e 2 para as brânquias. Uma pausa de satisfação. Às vezes ter mais de um coração é necessário. Fiquei em silêncio por um segundo. Respondi. Às vezes é necessário mesmo. Desliguei com aquele sorriso que o Gabriel produz em mim sem querer e sem esforço. O tipo mais honesto de sorriso que existe, porque vem sem aviso e sem razão, além do amor simples. Pensei que meu filho, que o mundo chama de especial, como se fosse eufemismo, enxerga coisas que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando aprender e não aprende. A presença, a simplicidade, a certeza de que quem ama vai voltar. E os polvos com 3 corações. Voltei para a Extrema com o sol já baixo e a Scania cantando firme na estrada. No trecho final, quando a cidade começou a aparecer nas placas e as luzes do vale foram surgindo no horizonte como constelação deitada, liguei o rádio, a estação de sempre, música sertaneja de raiz, aquelas que meu pai cantava. Deixei tocar e cantei junto pela primeira vez em anos. Não bem, nunca fui de voz boa, mas cantei, com a janela entreaberta e o vento entrando pelo ombro, com o boné torto e as mãos no volante e 55 anos de estrada no corpo que dói, mas funciona. Cantei as músicas do meu pai com a voz que herdei dele, que é grave e um pouco rouca, e não sabe afinar, mas sabe sentir. Cantei até a entrada da cidade. Na semana seguinte, fiz algo que havia prometido para mim mesmo, mas sempre adiado. Liguei para o Sindicato dos Caminhoneiros e me voluntariei para ser um dos contatos de suporte da rede que eles mantêm para motoristas em situação de vulnerabilidade na estrada. Colegas que passam por problemas de saúde mental, isolamento extremo, crises que a vida de rodovia produz em silêncio e que raramente chegam a qualquer tipo de ajuda. O responsável pelo programa me fez algumas perguntas. Experiência, disponibilidade, motivação. Na motivação, contei o que havia acontecido na BR-381. Não tudo, o suficiente para que ele entendesse o que eu havia aprendido, que um homem ajoelhado no asfalto não precisa de julgamento, precisa de alguém que desça do caminhão e fique de pé do lado. Ele ficou quieto por um momento depois que terminei. Seu Rogério, ele disse, o senhor é exatamente o tipo de pessoa que esse programa precisa. Comecei no mês seguinte. Não é trabalho remunerado, é presença, é disponibilidade. É atender o telefone quando um colega liga de madrugada de um posto em alguma cidade que eu já passei.
sentindo o peso que eu sei como é, porque carreguei o meu por tempo suficiente para reconhecer o dos outros. É descer do caminhão e ficar de pé do lado. Meu pai nunca foi homem de grandes gestos. Era homem de presença constante, de aparecer quando precisava sem anunciar antes, de consertar coisa quebrada sem esperar agradecimento, de frase curta que ficava: na serra nunca lute sozinho, porque as frases que ficam são as que cabem numa respiração só, mas significam mais do que um discurso inteiro. Passei 55 anos aprendendo a ser o filho dele. Não aprendi tudo. Acho que não existe acabar de aprender a ser filho de pai que foi embora. A gente fica aprendendo depois que eles vão, através das saudades, através das escolhas, através dos momentos em que ouvimos a voz deles dentro de nós antes que a nossa própria voz reaja. Mas aprendi o suficiente para saber que naquela curva fechada, na madrugada de março de 2010, alguma coisa esteve comigo. Não vou chamar de milagre, porque milagre é palavra grande demais para mim. Vou chamar do jeito que meu pai chamaria, de presença. Da presença de quem foi, mas não foi completamente, de quem deixa na gente uma impressão tão funda que às vezes o amor que ficou age por conta própria quando a gente mais precisa. Pode ser que seja só isso. Pode ser que seja muito mais. Eu não preciso saber ao certo para ser grato. Hoje de manhã, antes de sair para uma viagem nova, extrema, a Uberlândia, 2 dias, carga de peças automotivas, o Gabriel estava na janela como sempre, mão na vidraça, sorriso completo. Parei o caminhão, desci e fui até a janela. Coloquei a mão sobre a dele no vidro. Pai vai voltar, ele disse. Não foi pergunta. Pai vai voltar, confirmei. Ele acenou satisfeito. Fui até o caminhão, subi, liguei o motor. A Scania roncou daquele jeito firme e bom de máquina que está em ordem. O painel iluminou. A foto do pai apareceu no seu lugar. Olhos apertados, sorriso torto, chapéu de couro de abas largas, tudo amarelado pelo tempo que passa sobre as coisas que a gente ama e não preserva o suficiente. Mas a foto estava lá, e era o bastante. Coloquei a primeira marcha. Olhei pela última vez para a janela. O Gabriel ainda estava lá, a mão no vidro, mas agora tinha um sorriso diferente no rosto, não o sorriso de quem despede, o sorriso de quem sabe que a história continua. Saí devagar pela rua conhecida, cada buraco no lugar certo, cada esquina familiar como parte de mim. Quando entrei na BR, coloquei a 4ª marcha e senti a estrada embaixo das rodas como coisa viva, que é o que a estrada sempre foi para mim. Antes de tudo, antes da profissão, antes do cansaço, antes das contas e das perdas e dos anos que foram pesando, a estrada é coisa viva. E eu também sou. Pararam o caminhoneiro errado naquela madrugada de março. Pararam um homem que só queria trabalhar, que carregava mais do que cabia no baú, que estava no limite de um jeito que ele próprio não havia medido ainda. E o que fizeram, sem querer, foi abrir uma tampa que precisava ser aberta, deixar que a dor saísse para que a cura tivesse para onde entrar. Vieram 15 soldados com um capitão e restauraram o que havia sido quebrado no asfalto do posto. Mas o que foi restaurado dentro de mim, na serra, na curva fechada, na madrugada fria com cheiro de tabaco velho e couro trabalhado na cabine, isso nenhum capitão fez. Isso foi outra coisa, ou outra pessoa, que usou chapéu de abas largas e apareceu uma vez num hospital para ficar quieto do lado de uma cama. E apareceu de novo numa curva fechada para segurar um volante com mãos que não deveriam mais estar aqui. E depois sumiu na neblina como quem tem outros lugares para aparecer, outras histórias para guardar, outros filhos para acompanhar de longe. Não sou homem de certezas fáceis, mas sou homem de gratidão e de estrada. E de filho que fica na janela com a mão no vidro dizendo que pai vai voltar como se a frase fosse promessa e proteção ao mesmo tempo. E é as duas coisas. Sempre foi.
A Scania seguiu pela BR, com o sol nascendo na frente e a cidade ficando para trás. E pela primeira vez em muito tempo, o homem que dirigia não estava fugindo de nada. Estava indo, que é diferente, que é tudo. Fim. Na serra, nunca lute sozinho. Antônio Santana, Caminhoneiro, 1935-2003.